Você não me escuta, não é? Você faz as mesmas perguntas toda semana. Como vai seu trabalho? Está tendo pensamentos negativos? Só o que eu tenho são pensamentos negativos. E aí, galera, meu nome é Letícia, sou psicóloga e cineasta, e no Pipoca com Psique nós faremos análises sobre personagens de filmes, e hoje falaremos sobre Joker. Joker, um novo filme da DC, sai agora em outubro, e nele veremos a história de Arthur Fleck, um comediante em busca de reconhecimento em uma cidade em decadência. A origem do Coringa dessa vez vai ser contada de uma forma completamente diferente e tem tudo pra trazer uma essência também completamente diferente pro famoso vilão de Gotham. Arthur é uma pessoa que está abandonada socialmente. Ele tá trabalhando num lugar que tá falindo, ele trabalha como um palhaço de rua. E em diversos momentos que nós podemos ver no trailer, ele sofre e apanha. Ele só apanha nesse caralho desses trailers também, né? Então, acho que esse filme vai falar muito sobre como a sociedade colabora com a nossa loucura. Como a sociedade colabora pela transformação de identidade de uma pessoa. No caso dele, ele tem um transtorno, ele tem alguns distúrbios. Como uma pessoa que não tem uma personalidade definida fica mais suscetível a ter essa identidade transformada pelo que a sociedade está impondo a ela. E acho que Coringa vai ser sobre isso. Coringa vai ser sobre como estamos ficando doentes socialmente e como a loucura da sociedade está colaborando para essa transformação. Em 88 saiu a HQ Piada Mortal, e nela nós somos apresentados a uma possível origem do Coringa. E inicialmente ele era um comediante e trabalhava numa fábrica de químicos. E ele pediu demissão para poder tentar a carreira de comediante dele. Só que ele fracassou e a mulher dele estava grávida. Então ele é convidado para um assalto nessa fábrica de químicos que ele trabalhava inicialmente. E no meio do assalto, os caras conseguem manipular ele, enfim, porque ele precisava. E no meio desse assalto acaba caindo num tanque químico. E de lá ele sai transformado no Coringa. Fazendo um paralelo, o tanque químico que o Coringa cai na HQ seria a sociedade do nosso Joker de 2019. Como a sociedade é tão tóxica ao ponto de transformar uma pessoa em uma pessoa louca, ao ponto de transformar a personalidade dele e fazer com que tudo vire caos. A única coisa que ele tem, como ele diz no trailer, são pensamentos negativos. Então, como a sociedade está colaborando para essa transformação dele negativa? Nos trailers, nós podemos observar um pouco também da relação do Arthur com a mãe dele. E essa relação causa um pouco de estranhamento pra gente, porque não é uma coisa típica aos nossos olhos de uma relação mãe e filho. Ele dá banho nela, e tratando disso a gente pode fazer um paralelo com o Complexo de Édipo. O Complexo de Édipo é uma fase do desenvolvimento psicossexual da criança. E nessa fase, o menino no caso, ele passa a ter alguma relação afetiva com a mãe e passa a rivalizar a figura do pai. O paralelo seria de como funciona essa relação do Arthur com a mãe dele. Será que existe alguns traços do Complexo de Édipo ou algo relacionado ao Complexo de Édipo? A gente não tem nenhuma informação sobre o pai dele. Teorizando, e se esse pai dele foi alguma pessoa agressiva ou ruim com a mãe dele? E dentro dos traumas e das alterações psicológicas do Arthur, ele acabou assassinando o pai e ele acabou sendo a única coisa que resta para a mãe dele. Então, toda a relação dos dois pode ser pensada dessa forma, porque existe todo um carinho específico e analisando os trailers a gente pode entender que ele vai sofrer porque provavelmente ela morre. Então, qual é esse sofrimento dele? Gotham tá abandonado, tá o caos. No segundo trailer mostra a mãe dele numa cama de hospital. E se essa mãe morre por uma negligência do governo, abandono de saúde, e ela é a única pessoa que restava para ele? Se existe essa relação afetiva entre eles, como isso colabora pro caos ser instaurado na mente dele? A história do Édipo fala sobre o rei de Tebas, que foi consultar um oráculo. E quando ele foi consultar esse oráculo, foi informado para ele que ele teria um filho e que esse filho casaria com a sua mulher, no caso, a mãe do Édipo. Então, quando a rainha engravida, o rei pega a criança e deixa ela em um bosque, abandona a criança e ele é encontrado por uma outra pessoa. Passam-se os anos e eles acabam se encontrando e no meio de uma briga, Édipo acaba matando seu pai sem saber que era seu pai.
ele vai em direção ao reino e chegando lá ele encontra a rainha e casa com ela, sua mãe. O Joaquin Phoenix, ele falou em algumas entrevistas que ele fez uma pesquisa sobre a risada para poder estar construindo a risada do Joker. E ele falou que assistiu muitos vídeos de pessoas com a risada patológica. A risada patológica afeta o sistema nervoso e ela acontece quando há uma lesão no lobo frontal, no cerebelo ou no tronco cerebral. São áreas responsáveis por controlar as nossas emoções. Então ele pode rir muito e chorar muito em situações em que ele deveria estar fazendo o oposto. Existem relatos de pessoas que estavam numa situação muito difícil e elas começaram a rir por conta dessa patologia, né, dessa risada patológica. Ela começou a rir, nos relatos as pessoas falam, eu estava rindo por fora, mas eu sabia que por dentro eu estava chorando. Porque elas não conseguem ter esse controle. No momento de tristeza, a pessoa pode estar dando risada. Então, é uma coisa que pode acontecer muito no filme, porque existem diversos momentos do trailer em que ele tá rindo em situações que a gente não consegue saber quais são, mas são situações que aparentemente não são engraçadas. Essa risada, a gente também vê que prejudica ele, porque é uma das formas de expressão de sentimento e ele não consegue ter controle sobre isso. Então, em algum momento de perda ou de loucura, ele pode estar querendo chorar e ele vai estar rindo. É uma coisa muito interessante da gente ver também. As pessoas esperam que você se comporte como você não é. Então, como vai se comportar esse novo Coringa? Como vai ser o processo de transformação do Arthur no Joker? Então, se inscrevam no canal, deixem seu like, me sigam no Instagram e fiquem ligados para o nosso próximo paciente.